Olá, amigos. Nosso convidado de hoje do programa Personalidade é Rodrigo Goulart. Ele é diretor administrativo da Federação Maranhense de Basquete. Aliás, tem toda uma história, né? O pai do Rodrigo, que vocês conhecem, Rubem Goulart, o Rubão, né? Tem também a mãe, todos ligados aí ao basquete, não só o basquete do Maranhão, o basquete nacional. É um homem que respira basquete 24 horas. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente aqui sobre, não só sobre o basquete, mas sobre o esporte do Maranhão. Eu que agradeço o espaço, né? E aí a gente tem muita história aí para contar sobre esse nosso esporte, mais especificamente sobre basquete. Maravilha. Rodrigo, a gente sabe que a dificuldade de participar, né, do esporte, principalmente, sobremaneira, né, o esporte amador no nosso estado, é uma missão quase que impossível, né? Mas vocês conseguem, né, com uma organização, com todo, né, um planejamento, fazer com o esporte basquete, que não é o principal esporte no Brasil, né? Futebol é um negócio assim, né, muito mais, digamos assim, mais popular, mas vocês conseguem manter um calendário sempre, né, funcionando, fazendo acontecer o basquete de uma forma com toda a dificuldade do mundo, mas de pé ainda, né? Sem dúvida, Wagner. Como você falou, a dificuldade de se fazer esporte amador, ela não está só restrita ao Maranhão, tá? O país como um todo. Porque você tem ali o futebol que tem todas as atenções, né, do público, né, uma questão cultural muito forte, né? Mas mesmo assim a gente tem o dever e a responsabilidade de tentar fazer dessas modalidades amadoras, né, manter uma atividade que a gente possa desenvolver a modalidade não só no estado como no país como um todo, né? Então esse foi um dos objetivos, né, que a gente assumiu ali a federação no final de 2017 para 2018. Nós tínhamos uma entidade pouco atuante naquele momento no estado, né? As atividades estavam mais voltadas à capital do estado, né? E nós tínhamos como objetivo democratizar e possibilitar que as ações da federação chegassem nos 217 municípios do estado. Obviamente que atender os 217 muito difícil. É muito difícil, mas para quem não fazia nada fora da capital, a gente já fez ações em mais de 18 municípios do estado. Esses municípios são regionais, né? Ou seja, a gente acaba abrangendo de forma indireta outros municípios também, né? Então, esse era um dos nossos objetivos, né? Popularizar, democratizar. Está sendo feito. Nós estamos... Com todas as dificuldades possíveis, né? Isso. Apoio, como é que funciona para apoiar? Eu sei que para se fazer qualquer competição, né, de esporte ou qualquer evento, você precisa de apoio, né? Até algumas pessoas, né, têm a sensação de que, por exemplo, devido ao futebol, você tem ali uma confederação que repassa recursos às suas entidades, as pessoas acham que isso acontece em todas as outras federações. O que não acontece, não posso falar pelas outras, mas posso falar pelo basquete em si. A gente não tem hoje, por exemplo, um repasse da confederação, que é a entidade máxima do basquete nacional. Então a gente tem que criar alternativas aqui próprias, né, administrativas, que surtam esse efeito e passam a gerar receita para a entidade. Então, quando a gente assumiu, também não tínhamos isso dentro da entidade. Uma das primeiras ações foi convocar uma assembleia para que fossem aprovadas taxas administrativas que não geram uma grande receita, mas geram uma receita suficiente para a gente manter as nossas atividades, né? Conseguir esse apoio, né, patrocínios... Governo, prefeitura, nada? Tem sido um pouco difícil, né? Geralmente o apoio que vem dos órgãos estaduais ou municipais vem através de estrutura, né? Disponibilização de ginásio, de alojamento. Depois, no próximo ano, eu vou falar sobre ginásio, porque eu acho que vocês não devem ter um ginásio para ter. Tem? Vocês administram algum ginásio aqui? Não, a federação não. Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre algum espaço público desse. A gente já até tentou, né, começamos um diálogo com o governo do estado para que a gente pudesse administrar uma praça esportiva dessa. Já pode cobrar aqui, pode cobrar. Não é possível, gente. E aí tem algumas praças que estão praticamente abandonadas, sem ninguém cuidar, e vocês poderiam cuidar. Mas vamos deixar para a gente falar um pouquinho mais na frente disso. Eu quero entender uma coisa. A tua família inteira
é ligado ao basquete não de agora, né? É. A gente ouve aí, uma vez que a gente conversou com o Rubão, rapaz, o Rubão conta as histórias do pai dele, né? Que já era, né? Se não me engano, até o avô dele já participava né? Já trouxe, sei lá, deve ter trazido o esporte para o Maranhão. Me explica essa história todinha. Na verdade, vocês respiram o basquete o tempo todo. O esporte na minha família, ele sempre foi muito forte. Especificamente o basquete, né? Tivemos outros primos que praticaram outras modalidades, mas o basquete na minha família sempre esteve muito presente. O meu avô, que alguns chamam de Rubão, por ser pai do meu pai, né? Ele foi um dos primeiros profissionais de educação física aqui no estado do Maranhão, né? Se formou na Escola do Exército no Rio de Janeiro, veio para cá para o estado e começou a desenvolver algumas modalidades, juntamente com seus colegas que naquela época se formaram junto com ele, né? Mas foi um dos precursores do basquete aqui, né? Fez parte da fundação da federação na década de 50, né? Junto com o Motoclube, General Sampaio, que era um dos clubes que não é o Sampaio Corrêa, que existiam na época, e, se eu não me engano, Veracruz. E o Grêmio 8 de Maio, que é o clube que a gente até hoje mantém, né? Então, assim, ele começou a desenvolver também o basquete, né? Através da federação, e isso foi se tornando uma cultura dentro da nossa família. Os filhos jogaram basquete, né? E um deles jogou, como eu falei, né? Alguns foram para outros esportes, mas o irmão mais novo do meu pai jogou handebol, né? Já o Raul e o meu pai, que é o Rubem, continuaram com o basquete, praticando o basquete. E aí, nesse meio tempo, meu pai conheceu a minha mãe por causa do basquete, né? Ela que, como eu havia falado aqui anteriormente, né? Ela era uma bastidores. Nos bastidores. Ela era uma portuguesa que veio morar no Brasil ainda muito jovem, né? E começou a praticar o basquete no Clube do Olaria, no Rio, né? E no meio dessas competições conheceu meu pai, né? Em 3 meses já estavam ali casados. Ela veio para cá, para São Luís, morar com ele, e de lá construíram, né, a nossa família. Tiveram 3 filhos também. Desses 2, eu e meu irmão, a gente começou a praticar basquete. Na verdade, eu comecei a jogar basquete dentro da barriga da minha mãe, porque ela jogava basquete, estava grávida e não sabia, né? Legal. E aí ela grávida ali, já tive o primeiro contato com o basquete. Então, depois, né, de mim e do meu irmão, veio o meu sobrinho, filho da minha irmã, que hoje também pratica o basquete. Então, é uma coisa que vai passando de geração em geração. A sua mãe teve até convocação em seleção, né? Isso. Ela chegou em 79 a ser convocada, né, pelo Antônio Carlos Barbosa, que era o técnico da seleção brasileira na época. Chegou a fazer o treinamento, mas teve que ser cortado porque, na verdade, ela não tinha se naturalizado brasileira. Então, ela não poderia ir para disputar o Mundial. Mas, sem dúvida, uma atleta de uma técnica inigualável, né? Aqui, né, quando veio jogar aqui no Maranhão, se destacou bastante e até hoje é lembrada por todo esse talento, né, que ela desenvolveu dentro e como amiga fora de quadra também. Vocês não podem deixar esse esporte morrer, né? Tem tanta história, né? A família está na família há muito tempo, né? Agora é triste que a gente perceba que o Estado não tem esse, né? O Estado do Maranhão as pessoas não apostam, né? Isso não só no basquete, mas a maioria das modalidades a gente percebe que não existe um apoio diretamente, não se vê deputados levantando a bandeira do esporte. Na época da campanha levanta. Deputado levantando a bandeira do esporte, vereador, né? Senador, deputado federal, não se vê levantando, né? E existe, gente, no Brasil, isso é nível federal e nível estadual, existe como mandar, por exemplo, uma emenda, né, para fazer um bom trabalho durante um ano, uma emenda de uns 250 mil, dá para fazer um trabalho fantástico durante pelo menos um ano, né, aí dentro de qualquer modalidade esportiva. Agora, Rodrigo, hoje assim, a gente vai bater esse papo longo aqui, a gente vai conversar também com 2 profissionais também que são, daqui a pouco a gente vai colocar eles na conversa, que eles são do Sampaio, né? Um é representante do Sampaio. Né? E outro é o representante do Motoclube. Sampaio Basquete e Motoclube Basquete. Isso amador. Isso, amador. A gente teve também como estratégia nesses últimos 3 anos, né? A gente está no 4º ano de mandato, mas assim,
nesses últimos 3 anos, a gente tentou buscar esses clubes que têm representatividade no futebol, né, que têm uma popularidade muito grande, trazer eles para dentro das ações da federação, porque isso, consequentemente, né, trazia para a federação também uma visibilidade maior. Então, hoje são 2 clubes, né, que estão em plena atividade dentro das nossas competições, o Motoclube e o Sampaio, né, e a gente espera que continue assim até o final da nossa gestão aí. Maravilha. Estamos conversando aqui com o Rodrigo Goulart, né, diretor administrativo, né, da Federação Maranhense de Basquete, né, e aqui contando aqui as dificuldades, né, que é fazer esporte nesse estado, né, nesse país, né. A gente vê que nos Estados Unidos o esporte, todas as modalidades, né, não só o basquete, não só lá muito forte também o beisebol, né, Isso. não só esses esportes são disputados pelas universidades, né? Os jogadores se destacam, a universidade vai lá, busca, ele dá toda a estrutura. Aqui no Brasil é o seguinte, você joga e você não vai dar para nada, você não, sabe? É terrível isso, né? É uma mudança de paradigma terrível de um país para o outro, né? A gente tem que conviver com isso. A gente vai ao intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Rodrigo Goulart, diretor da Federação Maranhense de Basquete. Já, já. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Rodrigo Goulart, que é diretor da Federação Maranhense de Basquete. E também vamos colocar na conversa aqui, já está com a gente aqui, né, o representante do Motoclube, o Alesson. O Alesson já está aqui com a gente. Alesson, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Estamos aqui para esse grande bate-papo aí sobre o basquetebol maranhense. Maravilha. A gente conversando aqui com o Rodrigo, viu, Alessio, sobre essa questão, né, do basquete, do esporte de modo geral aqui no Maranhão, que é terrível, é difícil, né, manter esse esporte, né, todos os esportes aqui no estado por conta da falta de apoio, né, apoio não só das entidades governamentais, mas também dos próprios empresários, parece que não acreditam, né, e a gente conversava nos bastidores e eu falei, olha, há uma época atrás a gente fazia transmissão gravado do futebol, né? A gente fez LBF várias vezes, né? A gente fez todo o esforço para fazer e tal, mas a gente percebe que é muito complicado realmente fazer, principalmente o esporte amador. Você também vê assim? Nós enxergamos da mesma forma, né? Infelizmente o nosso estado não tem essa cultura de valorizar o atleta amador. E aí a gente chega também até o profissional, né? Que nós percebemos que nossas equipes profissionais aqui estão sem os patrocínios das empresas locais e isso dificulta muito o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, principalmente do amador, né? A gente não consegue, às vezes, colocar uma equipe em quadra, a gente às vezes não consegue manter os gastos do dia a dia de treinamento. A gente sabe que no esporte amador muitas pessoas não trabalham, né? Então a gente vai fazendo alguns ajustes, né, com as pessoas que trabalham, ajuda de alguns amigos, para a gente conseguir desenvolver a modalidade, não somente o basquete, mas as outras modalidades esportivas do estado. Então de grande importância que as empresas olhem, né, para as nossas equipes, né, olhem o esporte maranhense e consiga aí ajudar de alguma forma essas modalidades, para que a gente possa conseguir o desenvolvimento aí de atletas e levar o nome do estado, né, para o Brasil aí, para conhecer as nossas peças, nossas pratas da casa. Inclusive agora a gente já, Rodrigo, inclusive a gente já tem aí um trabalho recente de vocês aí na federação, temos figuras maranhenses já jogando em outros estados aí, né, já indo para fora, né, isso é fruto de um trabalho, né? Não, sem dúvida nenhuma, quando a gente começa a desenvolver a modalidade em outros municípios também, né, a gente começa a conhecer valores, né, e estimular que essas crianças, né,
Esses jovens que estão ali, na maioria das vezes, sem ter um objetivo de participar de nada, que eles possam, quem sabe, eu vou me preparar para uma etapa do Campeonato Maranhense. E dali nasce uma paixão pela modalidade. Então, novos valores vão surgindo. Nós já temos aí, ano passado, a Mayra, atleta do professor Herbert Lima, foi jogar nos Estados Unidos. Nós já temos outras figuras que em outros momentos também foram morar fora do país. Vão jogar também o professor Carlos Magno, que desenvolve o trabalho aqui em São Luís também. Vários atletas já foram, inclusive agora ele me comunicou ontem que tem um outro atleta dele para fazer o teste em Mogi, né, em São Paulo. E assim... Isso a gente está falando de uma única modalidade, né, do basquete, né? Imagina as outras modalidades sendo incentivadas, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos 217 municípios e eu não tenho dúvida que em todos esses municípios nós temos valores. Esses valores precisam de reconhecimento, precisam de oportunidade e as entidades como a federação, como os clubes também, podem e devem fazer suas programações para que esses valores surjam, né? E a gente aqui da TV Alternativa, isso vale para todas as modalidades. Estamos conversando com o Rodrigo, também com a Alesson, que são do basquete, mas a gente aqui da TV Alternativa, a gente tenta apoiar. É claro que é muito difícil até para a gente apoiar e fazer transmissões de eventos, né? Está sempre colocando no ar, por conta dessa falta, porque é uma cultura, né? Talvez uma falta da cultura do esporte, né? Eu estava até conversando com você sobre isso. Em São Paulo, pequenas cidades, Barretos, por exemplo, cidade que pequenininha, investe muito no basquete, no vôlei, né? Até no futebol mesmo, investe e fazem transmissões locais. E aí começa a gerar todo ali Franca, a região toda, que é uma região muito competitiva, e faz tudo isso. A gente tem uma cidade aqui, né, com mais de 1 milhão de habitantes, uma ilha aqui com quase 2 milhões de habitantes, a gente não consegue viabilizar, né, eventos que possam mostrar para o grande público na televisão, né? Como é que vocês analisam isso? Poxa, dá um pouquinho de frustração? Hein, Alesson? Fica um pouquinho frustrado por fazer um trabalho, aquele trabalho de formiguinha que vocês fazem, um trabalho, é quase que malhar em ferro frio, né? Isso mesmo, malhar em ferro frio. Nós que estamos no dia a dia do basquetebol, né, como você falou, nós temos aí muitas possibilidades com os jovens, né, para tirar de mazelas da sociedade através do esporte, mas é um trabalho muito complexo, né, muito complexo e sem apoio. Então a gente tenta. O primeiro problema que nós encontramos aí é a questão de espaços disponíveis. Nós não temos quadras disponíveis, né, quadras públicas que nós possamos desenvolver um trabalho de escolinhas. Hoje, por exemplo, o Moto Basquete não tem uma escolinha. Nós temos um projeto para a implantação dessas escolinhas esportivas, né, mas infelizmente nós não temos espaço. Aí apareceu também o problema da pandemia, e aí a gente perdeu muitos contatos que nós tínhamos com jovens que estavam interessados em aprender a modalidade. E a partir disso, a gente começa a ter uma diminuição no número de praticantes. Então, quando a gente chega, por exemplo, hoje na categoria adulta, nós temos um espaço muito grande hoje entre adultos de 35 e 40 anos que já são da categoria Master, que nós temos várias competições aqui no estado, né, em São Luís principalmente, e entre a categoria 19 e 35 nós temos um espaço muito grande, nós temos poucos atletas praticando essa modalidade nessa faixa etária. Então o nível técnico começa a cair, a falta de treinamento, então tudo isso vai favorecendo com que a modalidade não tenha expansão, a modalidade ela não cresça. Então a gente fica até sem saber o que fazer, né, por conta desses problemas. Mas a gente continua trabalhando, né, nós estamos em plena competição na Copa Cidalina, que começou a semana passada e vai até o final do mês, que é uma competição que tem 2 fases, fase estadual e a fase interestadual, com equipes que vão vir agora no mês de outubro, se tudo der certo aí, se a vacinação continuar tudo ok. Nós vamos ter equipes do Pará, equipes de São Paulo, então as nossas equipes precisam se preparar, né? Então a gente tem aí um tempo ainda para se organizar, para tentar conquistar a vaga na etapa estadual e participar da fase interestadual, né, que já é uma competição mais atraente por conta das equipes que vêm nos visitar aqui em São Luís no mês de outubro. Então,
a gente vai tentando se organizar, vai tentando parceiros, né? Hoje os parceiros são muito fortes dentro do projeto. A gente tem parceria com o fisioterapeuta, com o nutricionista. A gente não pode pagar, né, mas a gente consegue fazer parcerias, né? Parcerias com academias. Sim. A gente vai tentando tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance, para possibilitar aos atletas a melhor estrutura. Isso é realmente um sacerdócio, né? Exatamente, nossas famílias que o digam, né? Minha esposa briga todo dia. Tá o dia todo ali trabalhando, né? Às vezes no final do mês, assim, caramba, eu trabalhei, realmente é um sacerdócio. O pessoal tem que ter uma disponibilidade terrível, gigantesca, né, Rodrigo? Na verdade, Wagner, o Alesson, ele além de representante do Moto, ele também nos ajuda na administração, ele é um dos diretores da federação também, e ele acompanha de perto toda essa nossa dificuldade. Ele, quando a gente vai fazer algum evento no interior, ele sempre está nos acompanhando, né, e ajudando. Então é aquela história, né, a falta de estrutura pesa muito na capital do estado. A gente vê aí que o governo tem recuperado algumas praças esportivas, mas ainda precisa melhorar bastante, né? Essa estrutura no interior do estado às vezes é pior. Imagino. Porque às vezes a prefeitura ali não está não tem uma atenção adequada às praças esportivas, mas até as nossas ações no interior do estado, como vai ocorrer agora no município de Vitorino Freire, daqui a 2 finais de semana, que ocorre a fase final de 2020, essas nossas ações têm levado para esses interiores um sentimento de responsabilidade. O que ocorreu lá? Nós tínhamos um ginásio fechado, o principal ginásio da cidade estava fechada, né? E quando nós programamos a etapa final, onde a gente vai reunir ali cerca de 300 atletas de vários municípios, né? Mas ressalto aqui que vai ter todo um protocolo de segurança, né? De isolamento dentre os atletas, claro. Mas o que ocorreu no município? 2 ginásios foram recuperados para sediar o evento. A gente vai sediar o evento, vai voltar para a capital, mas os ginásios vão ficar lá disponíveis. O legado fica. O legado fica, aquela história. Isso já aconteceu também em outros municípios onde a gente foi fazer as nossas atividades, né? Isso é bom, isso prova que o esporte recupera, não apenas, né, jovens, crianças, mas também recupera, né, os equipamentos sociais para os municípios. A gente vai voltar daqui a pouquinho no intervalo, conversando com o Alesson aqui, que é do nosso glorioso, né, motoclube de tantas vitórias, não só no esporte, né, mas em outras modalidades também. E também, né, o Rodrigo Goulart aqui, que é o diretor administrativo, o homem que mexe com dinheiro, que também, quando tem, não né? tem muito, mas um pouquinho que tem a gente da mexe Federação Maranhense de Basquete. Já, no próximo bloco, a gente conversa com essas 2 pessoas aqui. E, claro, vou deixar o espaço aberto no próximo bloco para vocês cobrarem. Tem que cobrar do governo do estado, tem que cobrar da Prefeitura de São Luís, tem que cobrar dos deputados, dos vereadores, que possam ajudar. Gente, o esporte, não existe um caminho melhor para se tirar os jovens do mau caminho que não seja o esporte. É um dos principais caminhos. E, claro, a gente vai deixar esse espaço aberto para vocês aqui, já, no próximo bloco. Dinamarca Móveis, tudo para o seu escritório. Mesas em MDF, todos os tamanhos e modelos. Cadeira secretária, diretor, presidente, cadeiras auxiliar, armários em aço. Cadeira presidente alta, 799 à vista. Cadeira diretor Back System, 990. Cadeira tela, 690. Cadeira secretária, 290. Mesas a partir de R$ 180. Escrivaninha residencial, 560. Dinamarca Móveis, Avenida São Massal, rotatória do 24BC. Fone 3249-4693. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Rodrigo Goulart, né, e também com Alesson, né, que está aqui remotamente, a gente conversando à distância também com ele, e são diretores aqui da Federação Maranhense de Basquete, a gente conversando sobre projetos importantes, projetos bacanas, né, que valorizam sobremaneira o esporte maranhense.
Rodrigo, nós temos aí duas competições hoje, né, que vocês estão realizando. A competição que leva o nome da sua mãe, né, que já começou há 3 anos atrás, né, isso um tempinho atrás, e continua, né, e tem essa nova competição. Explica pra gente. Bom, a federação hoje ela tem um calendário bem cheio, graças a Deus. Foi uma das nossas propostas, não fazer só competições ao final do ano para justificar em relatórios, né, como ocorria anteriormente. Então a gente tem atividades que vai do mês de março até o mês de dezembro. Sim. Claro que em 2020 e 2021 a gente está sofrendo ainda um pouco com a questão da pandemia. Sim. Porém, a gente já começou o calendário de 2021 antes mesmo de terminar o 2020. Sim. Então, basicamente, nesse mês de junho, a gente começou com a etapa estadual da Copa Cidalina, onde as equipes locais disputam 2 vagas no feminino e 2 vagas no masculino, para a etapa interestadual que vai ocorrer no mês de outubro aqui em São Luís, com participação de equipes de outros estados. E nós também temos daqui sem ser esse final de semana no outro, né, entre os dias 25 e 27 de junho, no município de Vitorino Freire, a etapa final do Campeonato Maranhense de Basquete, de 2020 ainda, né? A gente começou o Campeonato Maranhense 2020 em outubro do ano passado, fazendo as etapas regionais, né? A gente descentralizou o basquete no estado do Maranhão. A gente faz hoje 4 etapas. O campeão de cada etapa, em cada categoria, se reúne em uma etapa final. Cada ano a gente vai ter ali uma região para realizar essa etapa final. No primeiro ano, devido à questão de a gente estar entrando ainda na gestão, a gente fez em São Luís por ser mais fácil, a logística. No segundo ano a gente fez em Imperatriz, no final de 2019. E agora a gente vai fazer na região central, que é em Vitorino Freire. E a etapa final de 2021 a gente vai fazer no município de Caxias. Ao final da nossa gestão, a gente rodou o estado com essa competição, que é a etapa final do Campeonato Maranhense, que ali participam mais de 300 atletas, são mais de 30 jogos em 3 dias, né? É um movimento, é um evento que acontece e um dos objetivos é, claro, em cada região dessa, estimular a prática do basquete e para que surjam, né, novos valores. O Alessio, graças a Deus, tem nos ajudado e acompanhado, né, nesses resultados aí. Alessio, o Motoclube tem tido resultados esperados, né, com essas competições que vocês têm promovido? Sim, o Motoclube, quando eu assumi a equipe do Motoclube em 2013, né, nós já somos aí várias vezes campeões estaduais, né, foi a retomada da equipe na Federação Maranhense de Basquete. Nós começamos na categoria adulto masculino, depois adulto feminino e implantamos as categorias de base, né? Sim. Hoje eu coordeno a modalidade de basquetebol diante do clube, né, dentro da federação. Dirijo as equipes masculinas, né, no caso adulto masculino e adulto feminino, e eu tenho outros profissionais que trabalham comigo, o professor Marco Carvalho, que trabalha com as categorias de base, da categoria sub-17 e 19, o professor Jorge, que trabalha na categoria sub-13 e sub-15, que infelizmente por conta da pandemia estão parados, somente a categoria adulta que voltou a trabalhar agora o caso adulto masculino. E de todo esse tempo que nós estamos à frente, nós já conseguimos participar de competições a nível regional, né, como a Copa Norte, a Copa Nordeste, que são promovidas pela Confederação Brasileira de Basquete, e os frutos aconteceram. Hoje nós já temos uma categoria Master, né, 35 mais e 40 mais, a qual eu participo como atleta também na categoria 40 mais, e a gente vai tentando organizar da maneira que pode, né? Então esperamos que em 2022, 2021 a gente vai retomar os trabalhos, em 2022 tenhamos aí mais êxitos, né, nas competições, tanto local quanto a nível estadual e nacional. Maravilha, que bom. E a gente conclama aqui, né, aos empresários, né, que apoiem as modalidades de esporte. Temos aqui uma modalidade muito importante, que é o basquete que já foi muito vitorioso no nosso país, continua sendo muito vitorioso no nosso país, né? E no Maranhão hoje tem a LBF, né? Isso, nós temos uma equipe que assim, a gente também não pode deixar de revelar também a importância que algumas ações, por exemplo, do governo do estado, através da lei de incentivo, né, tem contribuído muito com alguns projetos. Exemplo claro disso é o Sampaio Basquete, que é atual campeão, né, nacional, né, no feminino, e tem ajudado muito a levar o nome do esporte, né, do basquete maranhense, né, o nome do estado também para fora do estado, né? Então, assim,
ajuda muito, sem dúvida, mas a gente ainda precisa evoluir bastante, não só da parte pública também, como da parte do setor privado. Você não falta ter atletas maranhenses, né, mesmo criados aqui, participando dessa competição? É uma das críticas que a gente faz quando a gente fala sobre, por exemplo, avaliar melhor esses projetos que são realizados através da lei de incentivo, né? Qual é o legado que esses projetos vão deixar? Porque não é só, é fácil você contratar atletas de fora, né, e ganhar uma competição. Mas o que a gente está fazendo para aquela modalidade crescer na base, né? Porque a gente sabe que a pandemia está criando uma grande lacuna na formação de atletas. Hoje, primordialmente, os atletas no estado do Maranhão e em muitos estados também são criados em escolas, né? Nas escolas. E as escolas estão paradas há um pouco mais de um ano. O reflexo disso a gente vai ver daqui a algum tempo, quando a gente criar justamente essa lacuna que o professor Alessio falou, do adulto para a categoria sub-19, que é quem está saindo ali da escola, né, tem um vácuo, né? E esse vácuo tende a aumentar mais porque as escolas estão paradas, o esporte nas escolas está parado, né? Se as nossas ações, por exemplo, não tivessem sido permanentes, isso estaria numa situação muito pior. Muito pior, né? Alessio, você percebe que as escolas do Maranhão, de modo geral, elas incentivam como deveriam incentivar? Eu me lembro que na minha época de Gêmeos, né, de jogar Gêmeos, existia, não era bem um incentivo, mas existia, me parece que até um apoio da própria escola para que o aluno praticasse um esporte que era saudável, né? E hoje ainda existe isso na tua visão? Olha, infelizmente, esse apoio ele vem diminuindo ao passar dos anos, né? A gente sabe que hoje o foco das escolas está muito voltado para a questão do aluno passar no vestibular, né? Então, esses alunos estão, na minha concepção, sobrecarregados, né, com relação à questão dos estudos, não estão conseguindo equilibrar, dosar o estudo, o seu descanso, o seu lazer e a prática esportiva, né? Então, houve uma diminuição na quantidade de praticantes dentro das escolas, que aqui no Maranhão é o nosso forte, o esporte escolar. Por conta disso, a gente tem uma diminuição aí do número de praticantes, como eu falei. Qual seria a saída? Ter dentro dos clubes, os clubes que, por exemplo, estão filiados à federação hoje, tivessem seus espaços próprios para desenvolver esse trabalho. E aí nós conseguiríamos, sim, ter um número maior de praticantes, ter um bom rendimento a nível técnico, né? Nós teríamos uma melhora e, consequentemente, teríamos mais atletas fora do estado, atuando a nível nacional e até internacional. Então, hoje, infelizmente, né, com relação a tempos passados, que as escolas levavam os alunos, alugavam o transporte, levavam os alunos para o ginásio para torcer para suas equipes, infelizmente isso acabou, né? Cada ano que passa vem diminuindo ainda mais. Hoje nós só temos praticamente os alunos, os atletas praticando esporte praticamente sem torcida nas arquibancadas. Já atualmente, nem os esportes nas escolas estão funcionando por conta da pandemia. Então a gente espera que isso retorne o mais rápido possível para que nós possamos recomeçar, né, o nosso trabalho aí a nível de esporte nas categorias de base. Maravilha. Olha, queria agradecer, né, o Alessio, o professor Alessio aqui, do Moto, né, agradecer aqui o Rodrigo por essa presença aqui. E dizer o seguinte, na minha época de estudante, né, ali jovem, a gente realmente tinha um professor de educação física que tinha aula regularmente, né? Geralmente a última aula era educação física, todos os dias, né? E aí a gente jogava futebol, jogava basquete, vôlei, fazia todas as modalidades, todo dia era um tipo de atividade, né? Isso incentivava muito, né? Até a própria saúde, né, das crianças era bem melhor, né? Então a gente espera que volte, né, e que a educação, e que assim que acabe a pandemia, que volte as escolas, mas que volte com toda a vontade, né, de fazer as crianças terem essa vontade de praticar, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que com fé em Deus a gente vai passar por esse momento difícil. O esporte na escola, ele também, apesar de estar parado, é um momento também de a gente repensar várias estratégias, né? A gente repensa aqui na federação, as escolas têm que repensar, o governo também tem que repensar essas
competições na área do esporte educacional. Eu tive assim algumas informações de que realmente há uma intenção de fazer uns jogos escolares um pouco diferente esse ano. Eu acho que algumas novas ideias vão surtir um bom efeito, né, para a volta dessa prática, né, do esporte nas escolas, tá? E é isso, eu queria aqui te agradecer também o espaço, falar e fazer um apelo, né, principalmente aos empresários, né, da nossa cidade, de todo o estado. Nós temos hoje uma entidade legal em todos os sentidos, né? Pegamos ali uma entidade com débitos fiscais, hoje a entidade tem todas as certidões negativas, o que mostra também um compromisso, né? Uma responsabilidade fiscal, e dizer que a gente precisa, é a entidade que hoje mais desenvolve jogos e ações no estado, né? São mais, nesses 3 últimos anos, mais de 800 jogos realizados, o que é muita coisa, né? Verdade. Então, deixo a federação aberta a todos que puderem, de alguma maneira, ajudar, né, a desenvolver o basquete no estado do Maranhão. Maravilha, obrigado mais uma vez ao Alesson, professor Alesson, obrigado aí ao Rodrigo Goulart, abraço ao seu pai, ao Rubão, né? Tá um pouco resguardado devido à questão da pandemia, a gente tem evitado um pouco expor, ele é uma pessoa que já faz 70 anos, né? Teimoso, que só mais, se Deus quiser, também já está vacinado, graças a Deus. Maravilha. Abraço, seu Rubão, abraço a toda a família aí. Abraço a vocês, obrigado, Alesson. E olha, gente, ajudem de fato ao esporte, não só o basquete, mas é importante que o empresário, né, apoie a iniciativa do basquete, do esporte amador de modo geral, para que a gente não deixe, né, acabar o nosso esporte amador em todo o estado do Maranhão. Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau.